Bom, então deixa eu abrir aqui para vocês a atividade que a gente vai corrigindo. Bom, então eu postei para vocês o capítulo, né, do livro, o capítulo de um livro de fisiopatologia das doenças. Então, o capítulo do livro sobre carcinoma de mama, né? E aí eu coloquei para vocês esse caso clínico e depois algumas outras questões relacionadas mais ao texto, né, o capítulo que eu postei. Então, vamos lá. Para quem não viu, quem não leu o assunto, então aqui vai o caso clínico. Então, paciente de 36 anos, chega ao consultório do ginecologista, queixando-se de dor no seio esquerdo. Então, a médica lá examinou o paciente e recomendou a realização de exame de imagem, né, que seria a mamografia. Ainda na consulta, a ginecologista fez uma série de perguntas à sua paciente, que era preciso avaliar o fator de risco de mama hereditário. E a paciente relatou que a mãe dela faleceu de câncer do ovário aos 52 anos de idade. E informou ainda que não conheceu o pai e nem tinha informações sobre doenças da família paterna. Ela também informou que não utilizava nenhum tipo de medicamento e nem terapia hormonal sintética, né? Nenhum hormônio sintético. Então, primeira pergunta. Após avaliar as respostas da paciente, a médica decidiu solicitar exames complementares para auxiliar no diagnóstico da doença. Que outro tipo de exame pode ser solicitado, além da mamografia, que contribua para a identificação do componente hereditário de um provável caso de câncer de mama? E aí, o que é que vocês acham? Ultrassom, ressonância? Quem acha, quem concorda? Bom, a gente tem que deixar claro algumas coisas, né? O que a pergunta fala, o que traz a pergunta é a identificação do componente hereditário, né? Vamos lá, vamos discutir por partes. O componente hereditário, como é que a gente vai identificar um componente hereditário? Como é que a gente vai identificar nessa paciente que ela tem uma alteração que foi herdada, por exemplo, da mãe, que já teve um câncer de útero? E aí, o que é que vocês acham? Que a biópsia vai informar isso? Que a ressonância vai informar isso? Que ela tem um componente hereditário? O que seria esse componente hereditário? O que é esse componente hereditário que o texto traz, né? Que a pergunta traz? Exatamente. A questão hereditária são os genes, né? A informação genética da paciente. São as alterações, os polimorfismos, as possíveis alterações que podem estar associadas, por exemplo, nesse caso, com o desenvolvimento do câncer dela. Então, vocês estão certos se eu perguntasse quais seriam os exames para complementar ou comprovar o diagnóstico. Aí sim eu ia dizer a biópsia, né? A biópsia daquela lesão iria confirmar o diagnóstico que foi sugestivo lá na mamografia. Então, na mamografia, ele só dá uma sugestão, né? Ele identifica a presença de um tumor. E aí, esse tumor ele precisa ser analisado microscopicamente para você ver as características, se são benignas ou se são malignas e qual tipo, se for maligno, qual tipo de tumor, tá? Isso é uma coisa. Uma coisa é a parte do diagnóstico e outra coisa é a parte da identificação genética, né? Qual a característica, por exemplo, dessas células tumorais em relação aos aspectos moleculares? Aí seriam estudos o quê? Genéticos, né? Avaliação molecular. Aí já é outro patamar de exames que não é mais a citologia clínica que a gente está acostumado, certo? Não seriam esses exames laboratoriais comuns, tá, gente? Um estudo genético, um estudo molecular, ele é muito mais complexo. Então, a gente precisa lançar mão de outras estratégias, por exemplo, do PCR, né?
das biologia molecular, de aparelhos que são mais específicos para a gente investigar a presença dessas mutações, dessas alterações genéticas, certo? Ficou claro? Bom, e aí a segunda parte da questão, na segunda pergunta, realmente. Se a paciente, de fato, apresentar câncer de mama do tipo hereditário, qual gene estaria provavelmente envolvido nesse diagnóstico da doença? E aí, o que é que vocês leram lá? Quais são os genes mais importantes para o câncer de mama e câncer de ovário? Exatamente. Então, esses dois genes aí, que são genes diferentes, mas que têm características semelhantes, né? Que estão presentes no mesmo cromossomo, em locais bem parecidos, né? E o que é que vocês investigaram a respeito desse BRCA1? O que é que vocês acham? Qual a importância desses dois genes? Qual é a informação genética que esses genes traduzem? Eles são importantes para quê dentro da célula? Tá, ele pode ter uma relação com câncer de mama e de ovário. As alterações presentes nele, né? Mas a gente, eu, você, todo mundo aqui tem esse gene, tá? Algumas pessoas podem ter esse gene com polimorfismo, com alteração na sua estrutura, na sequência de aminoácidos, né, de bases nitrogenadas, tá? Isso daí são os polimorfismos na população. Mas esses genes, eles têm uma função na célula, uma função normal, fisiológica. Qual seria a função desses dois genes? Quem é que vai me dizer? Eles têm uma função biológica. Qual seria a função biológica desses dois genes? O que a informação genética contida nesse gene vai expressar dentro da célula? Quem teve a curiosidade de saber ou ler uma parte do texto que informava essa questão? Ó, são 33 pessoas aqui na sala. Vamos lá, gente. Alguém deve ter. A Andresa não lembra. Quem mais viu alguma coisa a respeito disso? Nada? Tá, você está falando aí o que o pessoal já falou, que alterações genéticas, mutações ou polimorfismos nesses dois genes estão muito associados, né? Em mais de 80% dos cânceres de mama estão associados com alterações desses dois genes. Isso daí é uma informação bem importante, né? Que, inclusive, foi alvo, né, de intervenções cirúrgicas por conta dessas alterações que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas eu quero saber a função fisiológica desses dois genes. Para que eles servem? Todo gene da nossa célula, a maioria deles, né, porque a gente tem, no nosso DNA, a gente tem a parte que é traduzível, que são os exons e os introns. Os exons são a parte dos genes que a gente codifica, que vai gerar o quê? Proteína, né? Toda informação genética que está contida nos nossos genes, toda informação genética que está contida nos nossos genes vão virar uma proteína, né? Se for um gene ativo, se estiver presente lá nos exons, né? Porque os introns são a parte do DNA que não é traduzível. Então, na parte do DNA que se traduz, o que é que vai acontecer? Vai virar uma proteína. Aquela informação genética do DNA vai gerar um RNA e que, consequentemente, esse RNA mensageiro vai gerar uma consequência que é o quê? A proteína, tá? Então, esses dois genes, são os genes responsáveis por controlar. Pronto, Joelma foi pesquisar e trouxe a informação. Exatamente. Então, são genes reguladores do tumor. Então, são genes que impedem a formação tumoral, né? Eles
são genes que vão controlar a formação de tumores. Por isso que é tão importante a função desses dois genes, porque eles vão tentar evitar a ocorrência de tumores. Nossas células, elas têm várias ferramentas para evitar a ocorrência, né, na verdade, de alterações celulares que promovam essa desregulação gênica, né? Então, vocês lembram que eu falei lá na hematologia que para você ter um câncer, por exemplo, a gente estava falando de leucemias, mas a gente pode extrapolar para os outros cânceres também. Uma célula neoplásica, ela precisa ter algumas características, né? A primeira delas é a questão do ciclo celular desregulado. Essa célula neoplásica, ela tem que ter algumas características de desregulação do ciclo celular. Então, uma das funções desses dois genes é regular essa questão do ciclo celular, né? Ela impede com que aquela célula, ela saia fora desse controle, vamos dizer assim, tá? Perca a capacidade de morrer, de sofrer apoptose, né? Que é a maneira também da célula, da gente tentar controlar essa célula aí, que se ficou desregulada, vamos dizer assim, né? Então, esses dois genes têm essa participação. Então, não é somente as células mamárias, tá, gente? Qualquer célula do nosso corpo, de outros tecidos, tem genes supressores de tumor. BRCA1 e 2 é um exemplo desses genes, tá? Mas não a gente tem somente esse, mas tem outros. Inclusive, tem genes oncogenes, que são genes que promovem, que estão associados com o desenvolvimento do tumor, e tem os não oncogênicos, que são os que inibem, né? Então, a gente tem essas duas situações. São genes que promovem e genes que bloqueiam o desenvolvimento de tumores, tá? Então, é bom que fique claro na mente de vocês essa diferença. Que a gente, em pessoas normais, que não tem essa mutação, essas alterações genéticas nesses dois genes, a gente tem a função normal desse gene. Em algumas pessoas, esses genes não funcionam adequadamente, e por isso, essa célula que teve alguma alteração genética, ela vai reproduzindo aquela alteração para outras células, vão se dividindo até chegar o momento que forme aquele tumor, tá bom? Então, isso mesmo que a colega colocou, que esses dois genes têm a função de impedir a formação de tumor, né? A gente, na verdade, não tem só isso, né? A gente tem outros mecanismos de tentar bloquear essa formação de tumores. Um deles, através desses dois genes, que a gente também tem outras estratégias de reparo do DNA, porque vocês sabem que no processo de divisão celular, de duplicação do DNA, a gente pode ter pequenas mutações ali, né, durante o processo mesmo de duplicação da célula. Mas a gente tem mecanismos ali moleculares que protegem as nossas células da ocorrência dessas mutações. Por isso que aqueles agentes virais, né, por exemplo, HPV, HTLV, outros tipos de vírus que promovem esse aumento do ciclo celular, acabam levando à ocorrência de câncer. Por quê? Porque eles promovem essa desregulação do ciclo celular. E você, quando aumenta muito a capacidade da célula de proliferar, você acaba aumentando a possibilidade, a probabilidade de ocorrer o quê? Mutações. Porque vocês devem se lembrar lá da biologia molecular, que são esse processo de montagem do DNA, né, de duplicação, é um processo bastante minucioso, né, que envolve várias etapas, várias enzimas. Imagine, você tem vários tipos de bases nitrogenadas, você tem fosfato, você tem vários elementos. Depois vai vir a questão das proteínas, dos aminoácidos. Então, são muitas etapas que envolvem a orquestração de várias enzimas, né, vários constituintes que podem ocorrer alterações, mutações nessas situações aí, e aí, por isso, essa mutação pode ser levada adiante se os mecanismos de regulação, como o caso desses dois genes, estiverem alterados,
ok? Então, são processos muito complexos, com muitas variáveis, tá? E a terceira pergunta é: se foi confirmado o diagnóstico do câncer de mama, neste caso clínico, existe relação entre o câncer de ovário da mãe e o câncer de mama da paciente? O que é que vocês acham? Sim, né? Por que que vocês acham que tem essa associação entre o câncer de mama e o câncer de ovário? O que é que vocês imaginam? São dois órgãos diferentes. Como é que um câncer do ovário vai ter associação com o câncer de mama da mãe, da filha? O câncer de ovário da mãe tem associação com o câncer de mama da filha. Exatamente isso, como eu acabei de falar também. Como eu falei, todas as células da gente exibem esses dois genes, tá? Se a mãe transferiu a mutação para a filha, todas as células, né? Todas as células, tanto as células epiteliais que estão lá no ovário, que compõem o ovário, tanto as células epiteliais que compõem a mama da filha, vão exibir o quê? Aquelas mutações, né? Então, se a mutação era hereditária, né, você acaba, as gerações, elas acabam herdando aquele polimorfismo, aquela alteração genética. Exatamente. Então, por isso, e geralmente, esses cânceres existem uma origem em comum, né? Então, a origem as mesmas células que têm a origem embrionária, que tem essa mesma característica das células do ovário, tem as mesmas características das células de onde? Da mama. Então, por isso que alguns cânceres, eles são semelhantes. Então, a origem de um é, é, é subagrupado em alguns tipos de câncer. É muito comum, por exemplo, indivíduos que têm um câncer de ovário, pode exibir câncer de, né, está associado com câncer de útero, né, e assim sucessivamente, por conta da origem mesmo daquela célula cancerosa, certo? Então, é exatamente isso, porque os genes, eles são herdados, né, eles são, na verdade, transmitidos para gerações posteriores, como foi o caso aí dessa mãe e dessa filha, tá? Então, é muito comum esse tipo de associação, tá? Entre a mãe ter um câncer de útero ou de ovário, o filho ter o câncer de útero, ou o contrário, né? A mãe poderia ter de mama e a filha depois apresentar o câncer de ovário, assim sucessivamente, tá? E aí eu trouxe essa última questão aí, última não, né? Dessa página, em relação a este caso. Então, o caso Angelina Jolie, eu pedi para vocês pesquisarem e a gente discutir um pouquinho aqui por que eu trouxe esse caso de Angelina Jolie aí. Quem é que vai me apresentar primeiro? O que a Angelina Jolie ela fez que chamou a atenção da comunidade científica, na verdade, da sociedade como um todo, na época que ela se propôs a fazer a intervenção que ela fez. E aí, quem é que vai falar? Começar a abrir a discussão aí. Isso, então ela retirou as duas mamas, né? O nome do termo do que ela fez foi a mastectomia dupla preventiva, né? Ela não tinha nenhum câncer, tá? Ela não tinha câncer, ela retirou as duas mamas e colocou silicone lá no lugar. E aí, por que que ela fez isso? Qual foi a justificativa? Tô lendo aqui, viu, gente, o que vocês estão escrevendo. Então, eu vi várias informações aí que vocês trouxeram, né?
Então, a mãe dela morreu de câncer, tá? De câncer de mama. Não sei se foi de mama ou de ovário agora, me deu uma dúvida, mas eu acho que foi de mama. Então, a mãe dela morreu de câncer de mama. E eu não sei se aconteceu também com a irmã, né? Eu sei que ela teve esse câncer. E ela fez a investigação justamente de quem? Quem foi que ela pesquisou? Quais foram os genes que ela pesquisou? Ela investigou se existia aquela alteração genética nos genes do BRCA1 e 2, tá? Então, ela identificou lá, fez um mapa genético e descobriu que ela era portadora daquela alteração genética que ela herdou da mãe dela, tá? Então, mais de 80% das mulheres que têm essa alteração nesse gene, desenvolve lá no futuro o câncer. Então, ela tinha esse fator de risco aí muito grande, um fator de risco importante que foi determinado, né, para o desenvolvimento do câncer. Mas aí eu coloco para vocês. Esse fator de risco, que é essa alteração genética, é o único fator que vai levar ela a ter esse câncer? Basta ela ter essa informação genética alterada aí? Basta ela ter esse gene? Não, né? É uma doença que ela é multifatorial. Então, ela precisa de outros fatores de risco que vão contribuir para a ocorrência desse câncer. Exatamente, uma predisposição. É muito alta, né? Mais de 80%. Cerca de 80 e poucos por cento. Exatamente. Eu não sei se chega a ser 80%, tá, Daiane? Mas, assim, existe um percentual grande de mulheres que esse câncer não é hereditário. Ele é simplesmente herdado por conta dos outros fatores de risco, principalmente ambientais, né? Tem isso exatamente, fatores externos. São fatores externos que vão contribuir. Claro que você precisa ter aquelas alterações em relação ao ciclo celular, você tem que ter alterações que vão prejudicar a apoptose das células, você tem que ter características outras que vão prejudicar, vamos dizer assim, vão tornar aquela célula imortal e que se prolifere demasiadamente. Mas não necessariamente um tipo de alteração genética que foi herdada, por exemplo, dos pais, né? Sim, sim, a questão da exposição. Mas vamos lá voltar no caso da Angelina Jolie. Então, ela, por conta da presença dessa alteração genética, dessa mutação, ela decidiu, junto com os médicos, claro, né, com o corpo médico lá dela, ela decidiu retirar as duas mamas. E aí, o que é que vocês acham? Se fossem vocês fariam a mesma coisa? Ou o que é que vocês julgam aí? Se tivesse dinheiro, faria, né? E quem acha que não? E quem acha que não? Joelma, por exemplo, por que você não faria, Joelma? Qual a sua justificativa? A predisposição, com a presença dessa alteração genética, com certeza ela é muito elevada, né? Na verdade, para mim o erro ficou em ela tentar pesquisar isso antes, né? Porque assim, inclusive alguém aí falou de marcadores tumorais, como o CA 125, tem o CA 15,9, tá? São marcadores, são substâncias, tá? Antígeno carcinoembrinogênico, por exemplo, são substâncias, tá? Proteínas, geralmente, que a gente mede no sangue, que o aumento, a elevação dessas substâncias estão associados com determinados tipos de tumores. São os produtos dos cânceres, tá? Por exemplo, o CEA, ou a alfa-fetoproteína, os CAs 15,9, 19,9, 15,3. Então, são vários tipos de substâncias que estão associados com alguns tipos de tumor.
Aí outra aluna, inclusive, perguntou, acho que não foi nessa turma, se existia algum marcador que eu posso medir para saber se eu vou ter futuramente um câncer, né? Então, o ideal não é que você fique pesquisando antes, porque você não sabe se realmente o aumento desse marcador está associado com a ocorrência desse câncer lá no futuro, né? Então, imagine se a população inteira, por exemplo, a colega Karine, que a mãe morreu de câncer de útero. Mas, na verdade, o câncer de colo de útero não está tão associado quanto o de ovário ao CA de mama, tá? O de útero já é um pouco diferente, né? Tá mais associado a outras características aí. Mas, assim, imagine se a população, claro, vamos considerar que a população tivesse acesso, né? Se todo mundo tivesse acesso a essa cirurgia, né? Tivesse facilmente esse acesso aí à retirada das mamas e a mastectomia e a realização da cirurgia reparadora, né? De implante. Então, se imagine se a população inteira fosse querer pesquisar para ver se cada uma de vocês aí, mulheres, se tem essa alteração genética, né? E todo mundo ia surtar, porque muitas pessoas poderiam apresentar essa alteração genética aí, e imagine se todo mundo começasse a partir para a cirurgia, retirar a mama e etc. Né? É uma questão bem complicada, que envolve questões morais e éticas, que eu acho também que a gente realmente deve discutir, mas que ainda é algo que gera ainda muita discussão, né, entre as sociedades médicas, por exemplo. Mas, enfim, é um negócio que é bem interessante, né? Mas que a gente não sabe de fato, porque, assim, isso depende muito de outras características, né? Os fatores de risco que essa mulher está submetida, terapia hormonal, se ela faz ou se ela não faz, né? O tipo de estilo de vida que ela leva, características hormonais como um todo, né? Então, não é simples, né? Não é uma característica simples, né? É muito complexo, como eu já falei para vocês. Mas aqui no caso, Alberto, ela já retirou e ela já colocou o implante logo, né? Imediatamente. Não teve nem tempo dela pensar em depressão. Hoje em dia, como a gente tem é muito mais fácil a gente ter essa possibilidade de fazer a pesquisa genética, né, evidenciar a presença da mutação, pelo menos assim, vai chamar atenção para quem tem esse risco, tem caso na família de parentes muito próximos, né, no caso de primeiro grau, né, geralmente é mãe ou irmã, aí sim, eu acho que pode caber essa pesquisa, mas ficando com esse pé atrás. Eu ainda não sei se eu tenho realmente uma opinião totalmente formada a respeito disso, tá? Mas realmente é um caso a se pensar, né? Mais alguém quer colaborar com relação a esse assunto aí? Então vamos passar para os próximos, né? Vamos lá. Agora, com relação aos demais conteúdos que eu contemplei lá no capítulo do livro. Então, eu pedi para citar alguns dos hormônios e fatores de crescimento aos quais o tecido mamário responde. E aí, quais são os hormônios que o tecido mamário é influenciado? Só estrogênio? Isso, estrogênio, progesterona, só esses dois? Tem mais. Isso, são esse hormônio aí, tiroxina, os hormônios tiroidianos podem influenciar também alguns aspectos, mas não diretamente.
na função em si de proliferação das células mamárias, tá? Então, são fatores de crescimento parecidos com a insulina, esse FC1 aí, né, que alguns colegas colocaram. Então, exatamente. Então, os hormônios reprodutivos sexuais femininos, principalmente o estradiol e a progesterona, são, assim como eles atuam lá a nível de células vaginais, né, do colo uterino da mulher, estão promovendo o quê? A proliferação dessas células, né, e a diferenciação delas. O estrogênio e a progesterona também atuam a nível de células mamárias, né? Qual mulher nunca passou pela situação no período pré-ovulatório, aquela mama ela fica, né, hipertrofiada, então, porque as células elas aumentam de tamanho por conta do estrogênio, ele promove esse aumento celular, né? E durante a gravidez está muito mais associada à hiperplasia. Você tem a proliferação exacerbada dessas células por conta da questão hormonal, né, do progesterona, do prolactina, que vão promover o aumento das células, principalmente as células glandulares, que vão aumentar muito o número dessas células, que promovendo essa hiperplasia. Então, essas seriam as alterações fisiológicas, né, que é por conta da questão hormonal. Algumas é muito comum também, por conta da questão hormonal, até da utilização de estrogênios exógenos, né, na pílulas anticoncepcionais, a que essa mulher está submetida, é muito comum a gente ter aqueles famosos cistos, né? Muito comum você ter cisto mamário por conta da utilização de medicamentos de anticoncepcional oral, por exemplo. Por quê? Porque esses hormônios, eles vão promover realmente essa proliferação exacerbada dessas células, em determinado grau, né? Não vai chegar a desenvolver um processo maligno, né? São alterações benignas. Porque para a célula se tornar um câncer, ela precisa ter alteração no DNA, né? Precisa ter a mutação, tá? Então é diferente. Assim, quando essas células se tornam hiperplásicas no momento que não é na gravidez, aí sim pode chamar atenção. É um processo neoplásico, por exemplo. Então, basicamente, as células mamárias, né, as células que compõem o tecido mamário, elas estão sujeitas a essas alterações hormonais aí de estrogênio, progesterona e desses fatores de crescimento aí semelhantes à insulina, ok? São os principais, tá? Bom, cite alguns dos fatores associados com risco aumentado de câncer de mama. E aí, além das características genéticas que a gente já falou aí, das mutações presentes nos genes BRCA1, quais são os outros fatores de risco que são associados ao desenvolvimento de câncer, não somente de mama, né? São associados aos riscos de câncer no geral. E aí, o que é que vocês me dizem? Exposição a estrogênio, sim. Uso exacerbado a longo prazo, né? Fatores ambientais. Quais fatores ambientais? Que seriam esses fatores ambientais? A idade é um fator importante. E que seriam esses fatores comportamentais? Que essas mulheres, que tipo de exposição que essas mulheres estariam submetidas que estariam propiciando o desenvolvimento de câncer? A exposição ao tabaco, né? Utilização exacerbada de álcool, exposição a substâncias tóxicas no geral, né? Que promovem alteração a nível celular, né? Alteração de DNA. Então, basicamente, estilo de vida, utilização de substâncias pró-neoplásicas, substâncias que têm um índice, um IDA, que é o índice diário de exposição, né? Tem substâncias que têm essa característica de promover muitas substâncias que a gente é exposto no dia a dia, até em consumo, né? Na dieta, podem estar associados com o desenvolvimento de câncer, né?
Então, isso tudo aí são fatores ambientais em que, aos quais a gente está exposto e pode influenciar o desenvolvimento de câncer, tá? Então, como são doenças complexas, vocês colocaram mais coisas aqui. Tabagismo, exatamente, radiação, basicamente é isso. Exatamente, tudo bem. Bom, e aí, para quais tecidos o câncer de mama... Não, antes. Como as células do estroma podem contribuir para a propagação do crescimento do câncer de mama? E aí, quem respondeu essa? E aí, gente? Ninguém respondeu? A gente tem que relembrar da funcionalidade, né? Quem são essas células estromais? Vocês lembram lá quando eu falei na aula anterior como é a organização do tecido mamário? Vocês lembram que tem as células que compõem os lóbulos mamários, né? Que são as células glandulares, que são as células que vão sintetizar o leite, né? Que estão associadas à amamentação. Tem as células que compõem os ductos mamários e, posteriormente, as células que vão compor lá o canal lactífero, por onde vai passar, através dos mamilos e a auréola, e sair aquele leite, né? Então, além desse tecido epitelial especializado nessa síntese do leite, a gente tem outros tipos celulares também que vão compor essa estrutura mamária, que é o tecido estromal, que basicamente é formado de tecido conjuntivo, né? Tem fibroblasto, tem até macrófagos, né? Mas principalmente fibroblastos, matriz extracelular ampliada, né? Com bastante matriz extracelular, que vão contribuir para a PrEP. Vocês lembram que, onde eu falei nas aulas iniciais, que todo tecido epitelial tem uma membrana basal embaixo, que é como se fosse a divisão entre o tecido epitelial que está aqui em cima e o tecido conjuntivo que está aqui embaixo, tá? Então, a depender das características desse tumor, esse tumor que está presente aqui no tecido epitelial, ele pode quebrar essa barreira, então ele pode invadir a membrana basal, então ele vai ultrapassar essa barreira basal, essa membrana basal, e migrar para o tecido abaixo, que seria o tecido conjuntivo. Aí vocês lembram que é o que eu falei, que no tecido epitelial ele não é irrigado, ele não tem o quê? Vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos. Então, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, eles estão presentes no tecido conjuntivo que está embaixo do tecido epitelial, tá? Então, se esse tumor ele invade e acaba atingindo o tecido conjuntivo, nesse tecido conjuntivo ele pode migrar para onde? Para os vasos linfáticos, para o sistema sanguíneo, vai ser drenado e aí ele pode cair, né, na corrente sanguínea ou através dos vasos linfáticos e atingir um outro órgão, e aí essa célula tumoral ela pode invadir um outro tecido, um outro órgão. Então, é exatamente por isso que o tecido estromal ele é importante, né? E por isso que a gente precisa ter estratégias, por exemplo, as células de macrófagos, outras células do sistema imune, que são aquelas células vigilantes que vão tentar conter, impedir a migração dessas células aí tumorais, tá? Ao redor do organismo. E a oitava questão, por que para quais os tecidos o câncer de mama tende a se metastizar e por quê? E aí? Bom, a questão anterior ainda que não ficou claro, tá? Vocês entenderam a questão da organização, né? Que a gente tem lá o tecido epitelial, e embaixo a gente tem logo abaixo a membrana basal, né? Que vai separar o que é tecido epitelial do tecido conjuntivo.
O tecido conjuntivo é onde estão presentes os vasos linfáticos, o sistema sanguíneo, os vasos sanguíneos. Se a gente não tivesse essa porta de entrada, se o câncer ficasse somente restrito, é um câncer, é o carcinoma in situ, tá? Ele não conseguiria atingir outros órgãos. Mas alguns tipos de câncer ele consegue invadir a membrana basal e acabar atingindo o tecido conjuntivo que está abaixo dele. Então, quando ele atinge esse tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo é o quê? São fibroblastos, é a matriz extracelular, que pode, pela própria característica do tecido, ela acaba favorecendo a retirada, a saída dessas células tumorais, tá? A depender das células, da expressão de moléculas, da formação de novos vasos sanguíneos, que vão promovendo essa passagem, vão permitindo a passagem dessas células tumorais que saíram lá do tecido epitelial. Tá? Então, como se estivessem abrindo a passagem e permitindo com que essas células tumorais que se desgarraram lá do tecido original acabem indo para um tecido distante, ou imediatamente depois, enfim. E aí, essas células, a depender da afinidade que elas têm, né, por isso que a segunda pergunta é que alguns tumores, eles têm afinidade por outros tumores, né, por outros locais. Na verdade, a questão de moléculas que são complementares, vamos dizer assim, né? Seria um local em que você tem uma melhor proximidade, né? Por exemplo, é como se você tivesse um vírus ou uma bactéria que tem uma preferência por determinado tipo celular. Por exemplo, o vírus HIV, que tem uma preferência por linfócitos T, né? CD4, principalmente. Ou a hepatite C, que tem preferência pelas células hepáticas. A mesma coisa os tumores. Tem alguns tumores que eles têm uma preferência por determinado tipo de órgão ou tecido. É a mesma coisa. Que eu já vou responder a outra questão, que, por exemplo, no câncer de mama, esse carcinoma nessas células epiteliais mamárias, eles têm uma preferência, por exemplo, quando ocorre essa metástase, quando esse câncer atinge o sistema linfático, por exemplo, eles acabam chegando aonde? Principalmente no tecido ósseo. Então, a metástase óssea, ela é muito mais frequente com o câncer de mama, tá? Então, é uma das principais tipos de metástase, é a metástase óssea, né? Em uma mulher que tem um câncer de mama. Depois tem o tecido hepático, tem fígado, também pode migrar para cérebro, e assim sucessivamente. Então, cada tipo de tumor, a depender da origem, das características dessa célula, ele tem uma preferência por determinado tipo de órgão quando ele consegue sair do órgão de origem, tá? Porque ele precisa romper aquela barreira da membrana basal, ele precisa sair, ter algumas características de invasão, né? Ele precisa invadir um outro tecido. Então, ele precisa ser um tumor, vamos dizer assim, agressivo, que ele permite essa saída ali daquele tecido, ok? Ficou mais claro? Isso aí, Silvana, isso aí mesmo. O que é o um? Um é o de entendi? Entendi. A penúltima pergunta. Quais produtos elaborados pelos tumores carcinóides que refletem nas suas origens embriológicas? E aí, quem respondeu essa? Aminas bioativas, calmihidroxitriptamina, metabólitos ativos da serotonina, variedade de pequenos hormônios peptídicos. Quem mais?
Então, essas substâncias ou moléculas que esses cânceres, principalmente de origem carcinogênica, né, que eu falei lá para vocês no início da aula de cânceres, que a gente tem nomenclaturas diferentes, né? O câncer das células epiteliais a gente chama de carcinoma. Então, uma característica desses cânceres carcinogênicos, né, que tem a origem nas células epiteliais, mesenquimais, né, embrionárias, então, é a presença, é a síntese, por exemplo, dessas aminas bioativas, né, esses metabólitos aí, principalmente esses da serotonina, alguns hormônios peptídicos, que, a depender da expressão dessas proteínas, dessas substâncias, a gente pode medir na circulação, né, o excesso dessas proteínas, associado, claro, com sintomas clínicos, tá, com a presença e a evidência desse tumor, né, evidência clínica mesmo, ou seja, a observação visual desse tumor, né, seja através do exame de imagem, enfim, junto com esse marcador aí, pode garantir, né, confirmar esse diagnóstico. E além dessas substâncias, a questão dessas substâncias é que elas podem estar associadas a quê? A sintomas clínicos, né, tanto a nível agudo quanto a nível crônico. Vocês pesquisaram isso? O que é que vocês acharam aí com relação até à última questão? Alguns sintomas a curto prazo ou a longo prazo que estão associados com a presença desses produtos aí carcinoides. E aí, o que é que essas substâncias, elas vão implicar em quê? Esses produtos que são gerados, que são produzidos ou fabricados pelas células cancerígenas. O que é que essas substâncias fazem? Estão associados ou é só uma evidência clínica ou estão associados ao desenvolvimento de sintomas? E aí? Essas substâncias aí, esses produtos, como a questão colocou, os produtos carcinoides, que são as aminas bioativas, hormônios peptídicos, metabólitos, né, por exemplo, da serotonina e outros metabólitos também, que são os produtos oriundos dessas células neoplásicas, dessas células carcinogênicas. Esses produtos estão associados, simplesmente um achado, um achado diagnóstico, ou eles estão associados com desenvolvimento de sintomas? O texto traz isso daí claramente, lá no capítulo dos tumores mamários. E aí, você, Andresa, Silvana, que trouxeram a informação aí, o que é que vocês me dizem? Estou esperando vocês acharem aí, né, no texto. Depois falaram que leram, né? Tô vendo. A gente pode, as mulheres, né, que, por exemplo, que têm essa situação aí, que estão submetidas a essas situações, podem ter sintomas tanto agudos quanto sintomas crônicos. E quais seriam os sintomas que muitas vezes estão associados à presença desses produtos? Quais seriam esses sintomas? Tanto a longo prazo ou de maneira mais aguda? E aí, estou esperando vocês me responderem. Que sintomas são esses? Está aguardando a resposta.
Ó, vocês podem até pesquisar com relação ao que tipo de substâncias são essas, ó. Então, aminas bioativas, como a hidroxitriptamina. O que é isso? São aqueles mediadores inflamatórios, por exemplo, que estão presentes aonde? Nos basófilos, né? A histamina, que são derivados da histamina. O que a histamina faz? A histamina, que está presente lá nos basófilos, nos mastócitos, estão associados a quê? São substâncias associadas aos processos alérgicos, por exemplo. Então, a pessoa que tem o excesso dessas aminas bioativas, por exemplo, pode estar associados com processos associados com esses processos alérgicos, mas não necessariamente a alergia, mas, por exemplo, a hipotensão, né, relacionada com a presença dessas substâncias, prostaglandinas, né? Você pode ter anemia associada à presença desses metabólitos. Alguns hormônios peptídicos podem dar alteração até a nível de resposta neuronal, por exemplo, o excesso de serotonina, e pode ter alteração a nível de recaptação dessa serotonina, e aí você tem alteração a nível de resposta neurológica, alteração até a nível de estágios depressivos, tá? Então, você pode ter uma variedade de sintomas, tanto agudos, que seriam mais essa questão da imediata, por exemplo, a liberação dessas aminas bioativas estão associadas à hipotensão, até anemia, fraqueza, situações inflamatórias agudas, né, que pode levar a febre, por exemplo, uma caquexia, a pessoa fica parecendo que está anêmica, né, fraqueza, com cansaço, fadiga aumentada, enfim. E a longo prazo você pode ter alteração mais crônicas, né, que também pode estar associado com o desenvolvimento de alguns sintomas muito neurológicos, né, de perda em determinadas funções, a depender do tipo de marcador que esteja presente ali. Então, mas basicamente é isso. Também pode ter linfadenopatia. Isso, alargamento dos vasos é por conta dessas aminas bioativas, tá? Que acabam promovendo aumenta a permeabilidade vascular. É o mesmo que acontece, por exemplo, no edema de Glott, né? Ou numa situação de anafilaxia, em que você tem uma ativação sobremaneira desses basófilos e mastócilos, né? Principalmente os basófilos a nível de vasos sanguíneos, e aí você tem uma hipotensão, porque você acaba perdendo muito líquido para fora dos vasos sanguíneos, né? E aí isso acaba levando a uma diminuição muito brusca da pressão arterial. E aí você pode ter aquela hipotensão, aquele choque. Tá vendo como tem? Isso daí é o que? Eu não lembro, porque faz tempo que eu li esse capítulo. Mas essas informações que a Silvana trouxe tá no capítulo, não tá? Não termina? Não, só queria que vocês lessem só a respeito do carcinoma de mama. Não queria que vocês vissem os demais, né? Porque a gente está falando desse, não é os demais cânceres. Eu só coloquei a parte do carcinoma de mama, que são o tipo de neoplasia das células epiteliais, tá? Porque é o que representa a maior parte dos cânceres de mama, na verdade, né? A grande maioria deles, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria discutir com vocês. Eu acho que a discussão foi proveitosa. Me deem só 5 minutinhos ou 10 minutinhos para a gente começar um novo assunto de bioquímica, ok?
Então, daqui, deixa eu ver, 19h35 a gente começa, certo? Eu coloco lá no Google Class o link para vocês. Então, até daqui a pouco.